Olá pessoal, hoje nós temos uma aula de revisão, né? Na verdade essa aula foi dada de forma presencial antes dessa paralisação toda, né? A gente vai falar sobre linhas de força e linhas equipotenciais, tá? Quem se lembrar, na aula eu falei que as linhas de força e as linhas equipotenciais, elas tinham uma analogia, você poderia pensar no mapa mundi, né? Achatado, eu não lembro o nome dessa projeção, você pode perguntar para o professor Lúcio, né? Ele sabe mais sobre isso do que eu, tá? E essas linhas que você tem na aula de geografia, né? Você tem o Equador, é isso. Tem o Trópico de Câncer, tem o Trópico de Capricórnio, né? E tem aqueles meridianos de Greenwich, tá? Por exemplo, você usa essas linhas todas para se orientar, para ver o horário, por exemplo, né? Então seria muito legal se a gente tivesse alguma coisa parecida com isso, né? Tipo um mapa em eletrostática, né? E a gente tem, tá? Na verdade, deixa eu apagar isso aqui. O que faz o papel análogo a essas linhas, ao Trópico de Câncer, de Capricórnio, Equador, aos meridianos, por exemplo, né? Seria na eletrostática, né? O que a gente chama de linha de força e linha equipotencial. Aqui está escrito superfície equipotencial, né? Seria equivalente dependendo da dimensão que você está lidando, tá? A linha de força, ela indica o campo elétrico, tá? São essas linhas em verde, né? Vamos chamar de LF, tá bom? E as linhas equipotenciais são essas linhas tracejadas, chamar de LE, ok? Se você souber as propriedades que ligam as duas linhas, você consegue usar isso aqui como se fosse um mapa na aula de geografia, tá ok? Então vou falar algumas propriedades, ver se vocês vão se lembrando aí, né? A linha de força, ela tá com a seta indicando, né? Ela vai de mais para menos, tá bom? Então a setinha sempre indica a parte negativa, ok? Segunda coisa, conforme você caminha na linha de força na direção, no sentido da seta, né, o potencial diminui, tá? Isso é importante pra caramba. Então, no sentido indicado pela seta, né, o potencial V vai diminuir, ok? Tenta se lembrar disso aí. Em vestibular, se você tiver uma linha de força, você pode desenhar uma linha equipotencial. Só lembrar da seguinte propriedade: a linha de força e a linha equipotencial são sempre perpendiculares, tá bom? Deixar grifado isso, isso é super legal. E a utilidade, primeiro da linha de força, é a seguinte, né? O campo elétrico, em qualquer ponto da linha de força, ele vai ser sempre tangente à linha de força, tá bom? É claro que aqui eu utilizei um campo elétrico em especial, né? Que é o campo elétrico uniforme. A gente falou várias vezes sobre ele, né? Ele é gerado particularmente por duas placas paralelas, né? Que eu mencionei na época que seria tipo um capacitor plano, tá bom? E nessa analogia aí, ficaria igualzinho as linhas, a linha do Equador e tal, porque as linhas de força são paralelas, tá? E aí a superfície, a linha equipotencial, funcionaria como se fossem os meridianos, tá bom? Mas não é sempre assim, né? Se você pegar, por exemplo, colocar outro desenho aqui, né? Vamos ver esse exemplo aqui, tá? Aqui você vê uma linha de força curva. Acompanha aqui, né? Essa de cima, por exemplo, tá bom? Vamos ilustrar a primeira propriedade que eu falei. Qualquer ponto que você quiser, tipo aqui tem indicado um ponto A, tá aqui, né? Se eu quiser determinar o campo elétrico nesse ponto A, eu desenho uma reta tangente no ponto A. Seria isso aqui, tá? E é lógico, a seta segue, a seta do campo elétrico, né? Segue a seta da linha de força, que aqui no caso não está indicado. Seria, nesse caso, para a direita, que também está faltando, tá bom? Mesma coisa no ponto B, né? Você vem no ponto B, se você desenhar uma reta tangente no ponto B e colocar a seta no sentido da linha de força, você tem um campo elétrico. Completar na figura, se tivesse um ponto C aqui, por exemplo, né? O campo elétrico seria mais ou menos assim, tá?
Se eu tivesse um ponto D aqui, né, o campo elétrico seria praticamente horizontal. Horizontal para a direita, tá bom? Então, vamos recordar, né? As linhas de força e o campo elétrico em qualquer ponto são tangentes, né? As linhas equipotenciais são perpendiculares, são essas que estão indicadas aqui, ó. Estou mostrando para você, em pontilhado, tá? Existe uma convenção que diz que a linha de força deve ser contínua e a linha equipotencial tem que ser tracejada, só que eu já vi, inclusive, questões de vestibulares que invertem isso de propósito, né? Só para confundir vocês, né? Então vamos tentar pensar assim: a linha que tiver uma seta é a linha de força, né? A que tiver perpendicular a ela é a linha equipotencial, tá bom? Vamos ilustrar outra propriedade em outra figura aí, tá? Vamos abrir a figura aqui. Colocar essa aqui. Essa é ótima, né? Se você olha a seta, então, você consegue ver a indicação de direção do campo elétrico, né? Mas tem outras coisas que essa linha faz. Aqui é uma linha de força, né? A primeira delas é a seguinte, tá bom? Se você tem dois pontos aí, aqui tem um ponto A e um ponto B, por exemplo, dá para eu saber aonde o campo elétrico é maior, tá? O que eu faço? Eu vou lá no ponto A e vejo a distância entre as linhas aqui. Vou tentar indicar aqui, ó, a distância entre duas linhas é isso aqui, ó, tá? Lá no ponto B, a distância entre duas linhas é tudo isso. E a propriedade é a seguinte: quanto maior for a distância entre as linhas, né, menor vai ser o campo elétrico, tá bom? E já aproveitar outra coisa que não está indicada na figura: menor será a densidade de carga aí, tá bom? Em outras palavras, né, quanto mais próximo estiverem as linhas de força, maior será o campo elétrico, né, e maior será a densidade de carga. Então, no ponto A, vou indicar aqui de novo, né, você vai ter maior campo elétrico, maior densidade de carga. No ponto B, como as linhas estão mais afastadas, né, você vai ter uma menor quantidade de carga e um menor valor de campo elétrico aí, tá bom? Vamos apagar de novo. Isso aqui, né? Resetar. E continuar aí, ok? Seguinte. Outra coisa importante para você perceber, vou colocar essa figura aqui, né? Voltei ao campo elétrico uniforme. Como é que eu sei que é uniforme? A linha que está em verde é a linha de força, tá? Porque ela está indicada com uma seta, né? De novo, aqui na região do lado esquerdo você tem cargas positivas, região do lado direito você tem cargas negativas, tá bom? O que eu tinha falado que eu não indiquei na figura? Conforme você caminha na direção da seta, eu vou caminhando, né? O potencial vai diminuindo. Olha aqui, né? Essa linha tracejada no ponto A, ela indica 11 volts. Essa linha tracejada aqui no ponto B, ela indica 8 volts. Então, estou indo na direção da seta, o potencial está caindo, né? Aqui no ponto C, 5 volts. Notem uma coisa que também não está indicada na figura. Se essa distância de A para B for igual à distância de B para C, né, a variação de potencial vai ser a mesma, que é o caso, tá? Percebam que aqui, de 11 para 8, você tem 3 volts de variação, né? De 8 para 5, você também tem 3 volts de variação, tá? Quem não lembrar, a gente pode usar isso aqui. Vamos recordar as equações, né? Força, KQ, Q, D ao quadrado. Campo, né? KQ, uma carga só, né? D ao quadrado. E potencial, KQD. Sempre é bom lembrar, essa grandeza aqui não tem D ao quadrado, ela é escalar, tá? As duas que tem D ao quadrado são vetoriais, tá bom? Como é que eu fazer a ligação da segunda com a terceira equação? Vou mudar a página, né?
é só você escrever o campo elétrico, em vez de colocar kq d ao quadrado, eu coloco k q d vezes d, que é a mesma coisa que d ao quadrado. Aí eu olho esse pedacinho da equação, é o potencial V. Então fica E igual a V sobre D. Se eu isolo o V, passo o D multiplicando, né? Fica ED igual a V. Tá bom? Que aí, conforme a gente falou na aula, né? A gente pode generalizar quando for entre dois pontos, a gente troca o V por U e você chega no EDU. Que é aquela brincadeira de cursinho, né? Quando você tem o céu, principalmente, campo elétrico uniforme, é indicação que você vai estar usando o EDU, né? Vamos voltar então naquela página lá. O que o EDU tem a ver com isso, né? Se você perceber aqui, ó, para cada distanciamento, vou chamar de D, né? Você tem 3 volts de diferença aí, tá? Então, se eu soubesse essa distância, eu conseguiria calcular o campo elétrico, ou vice-versa, se eu soubesse o campo elétrico, eu conseguiria calcular essa distância, né? Por isso que na aula a gente fala, vou voltar para lá, né? Que essa equação aqui do EDU, ela não é muito necessária, né? Se você lembrar que a unidade de campo elétrico pode ser volts por metro, ou também pode ser Newton por Coulomb, tá? Você eliminava 2 equações, né, da sua cabeça. Você pode eliminar o EDU, se você lembra que é volts por metro, você faz uma regra de 3 entre volts e metro, tá? E se você lembrar que o campo elétrico também pode ser Newton por Coulomb, você eliminava a necessidade daquela outra equação, que é a junção da primeira com a segunda equação, que fala que a força é igual a QE, tá? E aí você também faz por regra de 3, né? Você faz regra de 3 entre newtons e coulombs aí, tá bom?